TCE rejeita as contas das prefeituras de Aragominas, Fátima, Piraquê e São Valério do exercício de 2012. 21 municípios do estado ainda não cumpriram a lei da transparência. Escolhido o novo Procurador-Geral de Contas. Confira também, caminhada chama a atenção da sociedade no combate à corrupção. Ao vivo, vamos debater esse tema. No ar, o TCE Notícia. Olá! A primeira Câmara do TCE apreciou as contas de prefeituras na última semana. Veja os resultados. Na sessão da primeira Câmara do TCE da última semana, foram reprovadas as contas de ordenador de despesas dos municípios de Piraquê, exercício financeiro de 2012, gestora responsável Sueli Negre Sanches Costa. De Aragominas, gestor responsável Antônio Mota. Os conselheiros da primeira Câmara decidiram pela irregularidade das contas do município de São Valério da Natividade, de 2012. Gestor responsável Davi Rodrigues de Abreu. Julgada irregular a prestação de contas do município de Fátima, exercício financeiro de 2012. Gestor responsável Luiz Sardinha Mourão. E na mesma sessão foram apreciadas diversas contas consolidadas, ocasião em que é verificado pelo Tribunal de Contas se os municípios cumpriram com a aplicação dos índices constitucionais na área da saúde, na área da educação, entre outras. Agora vamos aos resultados. Recebeu parecer prévio pela rejeição o município de Goiatins do exercício de 2012. Gestores responsáveis: Neodir Saurim, do período de 1º de janeiro a 1º de março, e Vinícius Donever Gomes, gestão de 2 de março a 31 de dezembro. Parecer prévio pela aprovação: município de Paranã, exercício de 2013, sob gestão de Edson Nunes Lustosa. Parecer prévio pela aprovação das contas do município de Cariri do Tocantins, também de 2013, gestão de José Gomes. Parecer prévio pela aprovação das contas consolidadas do município de Pium, de 2013, gestor responsável Manuel Araújo Palma. Parecer prévio pela aprovação também do município de Sucupira, gestor responsável Valdemir Ribeiro de Castro. Final do mês, houve eleição no Ministério Público de Contas para a formação da lista tríplice para a escolha do novo Procurador-Geral de Contas. Foram eleitos pelos próprios procuradores para a composição da lista tríplice Zailon Miranda Labre Rodrigues, que obteve 6 votos, Raquel Medeiros Salles de Almeida, com 5 votos, e a atual Procuradora-Geral de Contas, Lídia Leão Gonçalves, também com 5 votos. O governador Marcelo Miranda, a quem coube a decisão final, conforme prevê a lei orgânica e o regimento interno do TCE, escolheu Zailon Miranda Labre Rodrigues para assumir o cargo de Procurador-Geral de Contas. Nesta semana foi celebrado o Dia Internacional de Combate à Corrupção. O FOCO, Fórum Tocantinense de Combate à Corrupção, realizou uma caminhada alusiva à data. A equipe do TCE Notícia acompanhou. Vamos ver. Passos firmes contra a corrupção. Com essa proposta, integrantes do FOCO, Fórum Tocantinense de Combate à Corrupção, realizaram uma caminhada em Palmas no último sábado. Essa ação, ela visa chamar a atenção da sociedade para o Dia Internacional contra a Corrupção, que é o dia 9 de dezembro, de todos os anos, e visa lembrar a sociedade desse engajamento contra a corrupção, que é uma causa que deve ser abraçada pela sociedade também, não só pelos órgãos de controle que são destinados ao combate à corrupção. O Ministério Público de Contas montou um estande para divulgar a campanha 10 medidas contra a corrupção, que busca reunir assinaturas para fortalecer a legislação que pune os corruptos. Os servidores do TCE aproveitaram a oportunidade e garantiram as suas adesões. Quanto controle, nós temos que dar uma resposta à sociedade em relação a tudo isso que acontece no país hoje. A corrupção é uma preocupação dos brasileiros.
Prova disso está no resultado de uma pesquisa. Pesquisa Datafolha divulgada semana passada, né? Corrupção apareceu como o principal problema do país, na opinião da população, inclusive à frente da saúde e da educação. Então você percebe que é um tema que realmente já foi entendido como prioritário pelos cidadãos brasileiros e claro que nós, como instituições de combate à corrupção e de controle, nós temos que contribuir para que isso realmente seja resolvido e que nosso país se torne um lugar melhor para se morar. Se a corrupção preocupa, nada mal descontrair um pouco com o humorista Paulo Vieira. Eu acho que a função de um artista que trabalha com a imagem sempre é associar e agregar a imagem dele a momentos como este, né? Eu acho que a partir do momento que você deixa de lutar contra determinado partido, contra A ou B, e começa a lutar contra a corrupção, isso fortalece a democracia no país e a gente tem um país melhor para as pessoas. O Foco é composto por 12 instituições. São elas TCE, TCU, MPE, MPF, CGE, CGU, TJ, Receita Federal, Polícia Federal, AGU, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Parabéns aos servidores dessas instituições, parabéns a todos que fazem parte hoje dessas caminhadas e vamos em frente no combate à corrupção. Nós estamos com o promotor de justiça, Edson Azambuja, membro do Ministério Público Estadual, instituição que também compõe o fórum. Promotor, muito obrigada pela presença aqui no TCE Notícia. Eu já começo perguntando, como o Foco vem agindo neste enfrentamento da corrupção na administração pública? Pois bem, o Foco se reuniu neste ano, em 2015, e traçou como meta principal a questão dos portais da transparência. É de fundamental importância para a democracia, para o aperfeiçoamento da democracia, que todos os entes federativos, tanto na esfera federal, esfera estadual, quanto na esfera municipal, que sejam implantados os portais da transparência. Por quê? Porque só assim, com a implementação, com a efetivação dos portais da transparência, é que haverá um efetivo controle por parte da sociedade brasileira em relação aos gastos públicos. Então, é de fundamental importância esse controle, não só pelas instituições oficiais, né, que nós chamamos de controle oficial ou controle institucional, mas também nós defendemos muito, já é um segundo ponto, né, num debate muito mais avançado, o controle social a ser exercido pela sociedade brasileira, através dos fóruns, através dos controles de políticas públicas, dos conselhos, através de audiências públicas. Enfim, nós entendemos que os portais de transparência, eles ajudam, buscam efetivamente se alcançar a democracia no Brasil. É um instrumento, é um mecanismo muito importante para o exercício da plena cidadania. Por falar nesse assunto, recentemente foi divulgado um levantamento dos municípios que não implantaram o portal da transparência. Vamos à reportagem. Em coletiva à imprensa, representantes do Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, Controladoria Geral do Estado, Ministério Público Estadual e Ministério Público de Contas apresentaram o resultado da primeira etapa de fiscalização nos portais da transparência das prefeituras tocantinenses. Hoje foi apresentado o resultado de uma análise que a gente fez em relação aos 139 municípios, visando verificar aqueles que não possuíam portal da transparência ou que possuíam um portal, mas sem informações básicas, como despesa, receita, licitações ou contratos. Então a gente chegou ao resultado de 21 municípios que não apresentavam essas informações. Os municípios sem transparência são Almas, Aparecida do Rio Negro, Araguaçu, Axixá do Tocantins, Cariri, Carmolândia, Dueré, Formoso do Araguaia, Fortaleza do Tabocão, Jaú, Lagoa do Tocantins, Monte Santo, Oliveira de Fátima, Pau d'Arco, Presidente Kennedy, Riachinho, Sampaio, Santa Teresa, São Bento, Sítio Novo e Vanderlândia. As possíveis punições aos gestores responsáveis por essas prefeituras também foram apresentadas na coletiva. O tribunal pode multar, esse ponto pode ser levado em consideração a própria conta, e essa conta pode ser julgada irregular,
em razão disso e as consequências de uma conta irregular. Pode, inclusive, ele ser inelegível em razão disso. A Controladoria, ao receber o relatório da CGU e do Tribunal de Contas, vai encaminhar um ofício para todos os gestores estaduais para que eles observem e não firmem convênio com esses municípios ou suspendam os que já estão em andamento. Então a Controladoria vai estar acompanhando isso, inclusive verificando a certidão do Tribunal de Contas, para não ter mais, para suspender e para não firmar convênio. Os recursos serão suspensos, os recursos estaduais. Os representantes das instituições irão fiscalizar agora os portais da transparência das demais prefeituras, câmaras de vereadores e os órgãos estaduais. Frisando bem, não é só dos municípios, portal de transparência de todas as instituições, de todos os órgãos do estado do Tocantins, que atuam no estado do Tocantins. Então, é uma ação em conjunta e tenho certeza que o objetivo será alcançado e essa informação será bem clara à sociedade em geral. O objetivo do Tribunal de Contas, o objetivo das instituições de controle é que possamos realmente levar informação à sociedade. Para o chefe da CGU no Tocantins, o resultado da fiscalização não merece comemorações. Eu acredito que, infelizmente, o número de 21 municípios que estão descumprindo, que é em torno de 15% da totalidade do nosso estado, que são 139 municípios, não é um resultado do qual a gente deva se orgulhar. Até porque, em maio de 2013 foi o prazo final e a gente ainda trabalhou 6 meses fazendo capacitações, apresentando uma solução gratuita para esses municípios terem tempo de se adequar. Então, assim, chegar depois de todo esse tempo e ainda existirem 21 municípios que não se adequam, a gente lamenta bastante. Agora a gente espera que esse resultado sirva de exemplo para os demais municípios e que todos eles procurem se manter adequados à lei de transparência pública. Doutor Edson, como esses gestores serão responsabilizados? Pois bem, no que tange ao Ministério Público, já foram encaminhados para as 21 promotorias de justiça, onde foram detectadas os municípios que se encontram sem portal da transparência ou com ineficiência nos respectivos dados. Então, o promotor de justiça irá instaurar um inquérito civil, irá efetuar uma recomendação para o prefeito municipal, porque ele é o gestor, ele é o responsável no âmbito municipal, na esfera municipal, pela implantação do portal da transparência. Então, ele será responsabilizado, no caso, em se tratando de prefeituras municipais, e em se tratando de Câmara Municipal, será o presidente da Câmara. Então, o promotor de justiça, primeiramente, irá instaurar um inquérito civil com o objetivo de apurar, com o objetivo de fazer uma investigação mais apurada a respeito do caso, e já está identificado, já está constatado de plano, veemente indícios de que não foi implantado o portal da transparência. Isso caracteriza em tese, ato de improbidade administrativa por violação ao princípio da legalidade, princípio da publicidade, enfim, os princípios constitucionais previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Isso implica no quê? O promotor de justiça irá fazer uma recomendação para o prefeito para que ele implante o portal da transparência. Se não for efetivamente adotada essa medida pelo gestor, no caso o prefeito, o Ministério Público, o promotor de justiça, irá ajuizar uma ação por ato de improbidade administrativa contra esse gestor. Tá aí o alerta, então, para todos os gestores que estão nos assistindo, né, doutor? E o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Estadual e outras instituições estão apoiando a campanha 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal. Conta pra gente no que consiste essa campanha. Na verdade, quando se fala em 10 medidas contra a corrupção, nós não podemos deixar de falar da Lava Jato. A Lava Jato, ela representou e representa muito na história recente do Brasil. Por quê? Nós entendemos que a Lava Jato ela foi deflagrada pelo Ministério Público Federal, juntamente com outras instituições, como Polícia Federal, TCU, enfim, Receita Federal, instituições republicanas trabalhando no combate à corrupção naquele caso específico. E, a partir dali, surgiu uma ideia do lançamento de 10 medidas contra a corrupção.
Nós precisamos recolher 1,5 milhão de assinaturas, porque é uma lei será uma lei de iniciativa popular, tal como ocorreu com a ficha limpa. Nós que digo, a sociedade brasileira, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, enfim, todas as instituições, iremos propor ao Congresso Nacional, através de propostas legislativas, 10 medidas contra a corrupção. Nós defendemos que se torne crime hediondo os crimes de corrupção. Por quê? Porque hoje as penas previstas para a corrupção ativa e passiva são penas pequenas, que vão de 2 a 4 anos de reclusão no máximo. Então, o condenado, quando condenado, ele inicia o cumprimento de pena no regime aberto, ou seja, ele desvia, ou ele recebe propina, ou ele desvia milhões de reais dos cofres públicos e acaba sendo tratado com essas, nós consideramos assim, como se fosse um benefício, né? Praticamente um benefício, né? Isso é extremamente maléfico para a democracia, para a sociedade, né? Ninguém aceita mais isso. E o senhor falou do dinheiro que está indo pelo ralo, né? Ou seja, o prejuízo é para a própria população. Então, como a sociedade, como as pessoas que estão nos assistindo podem ajudar? O senhor falou do site, que é possível imprimir essa ficha, tem que preencher direitinho. Explica para a gente o passo a passo. Então, entra no site, imprime e entrega, preenche os dados, né? São poucos os dados, o nome completo, o nome da mãe, CPF. Lá no próprio formulário já tem as explicações, o que é necessário, e imprime, assina e entrega, ou no Ministério Público Estadual, no nosso caso, ou diretamente no Ministério Público Federal. Somos nós que estamos recolhendo e encaminhando para Brasília, para quando atingirmos essa meta, e nós temos certeza que nós vamos atingir, tal como a ficha limpa, nós vamos propor junto ao Congresso Nacional essas 10 medidas contra a corrupção. Então, toda a sociedade conclamada a ajudar, né? Exatamente, conclamamos toda a sociedade, todo cidadão, seja através do site ou seja comparecendo no Ministério Público, não precisa comparecer no Ministério Público, imprime o formulário e nós temos aí essa possibilidade hoje, muito fácil de se promover essa ajuda nessa lei de iniciativa popular. Não é lei, né? Ainda vai ser uma proposta de lei de iniciativa popular. Doutor Edson, mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui no TCE Notícia. Eu que agradeço, muito obrigado. E a gente encerra o programa de hoje com a apresentação do Coral de Contas, que mais uma vez emocionou o público do projeto Canto Coral. O coral do TCE entoou 2 canções, entre elas Noite Feliz. O evento, que está na 8ª edição, é promovido pela Fundação Jaime Câmara com finalidade social. Obrigada pela audiência e até a próxima.